Olá, o meu nome é Diogo Malafaia e sejam bem-vindos a mais um episódio de Founder Tales. Ainda antes da pandemia, o Álvaro e eu, em conversa, concluímos que não havia um podcast que desse a conhecer o ecossistema das startups portuguesas. Há mais de um ano começámos este projeto e comprometemos-nos a explorar e mostrar-vos as particularidades das aventuras de fundar uma startup. Achamos que este episódio com a Carolina Amorim, CEO da Emotai, é um excelente exemplo disso. Falamos dos primeiros meses da empresa, de medidas para potenciar a liderança de startups por mulheres e falamos também das dificuldades de gerir uma pequena equipa. Esta é a segunda parte da conversa e, portanto, se ainda não ouviram a primeira, sugiro que o façam. Aproveito também para lembrar que a Emotai está a recrutar, portanto estejam atentos às suas redes sociais. Por fim, se tiverem sugestões de founders ou questões que queiram ver esclarecidas em futuros episódios, falem connosco nas redes sociais, temos todo o gosto em ouvir-vos. Os links estão na descrição, mas não será difícil encontrarem-os. Ok, mas então voltando aqui à timeline, vocês fazem esse programa de aceleração, levantam os 100 mil euros em 2018 e depois? E depois estávamos a preparar para levantar uma ronda de investimento mesmo seed e tivemos a oportunidade de entrar no programa da Techstars, que foi uma oportunidade que fantástica. É onde? Foi o de Lisboa, Okay. com a Smapa Next. E foi uma oportunidade fantástica. Na altura o timing foi mais perfeito do que nós alguma vez iríamos adivinhar, porque passado pouco tempo aconteceu o Covid e ninguém estava a levantar rondas de investimento, porque ninguém estava a investir. Houve à volta de 2 ou 3 meses, ou se calhar até mais tempo, em que os fundos de investimento não queriam investir porque não sabiam o que era o futuro, o que é que ia mudar. Claro. Então para nós foi mesmo ideal, porque primeiro Techstars ajuda imenso a aprender como é que deves fazer sales e ajuda também a ganhar aquele ritmo, porque aquilo é sempre tudo a andar muito rápido, mas eles ensinam imensas boas práticas. Por exemplo, o modo do Techstars é Give First, ou seja, a ideia é estar sempre a ajudar pessoas e não esperar nada de volta, mas eventualmente vais ter alguma coisa de volta, simplesmente não estás à espera que isso vá acontecer no futuro. Então, quando diz isso ajudar pessoas, no vosso caso é mais tipo disponibilizar o vosso produto ou serviço? É nesse sentido? Não, era mais em termos de networking, ou seja, eu conheço uma pessoa que conhece uma pessoa que se calhar é um investidor bom para a vossa startup, ou eu conheço uma pessoa que conhece uma pessoa que se calhar é um bom cliente. Então, nós ajudamos sempre toda a gente e eles também nos ajudam sempre a nós. É a parte muito fixe do networking do Techstars. Ok, fixe. E o Techstars foi quanto tempo? Foram 3 meses, mas foi cá em Lisboa. Mas foi durante a pandemia que foi grande choque. Nós só apanhámos 3 semanas do programa em pessoa e depois de repente tivemos que fazer tudo online. Não foi nada fácil, porque o programa da Techstars é mesmo muito puxado. Supostamente é dos mais puxados que existem. Por exemplo, o Y Combinator, eles dão-te a liberdade toda, e no Techstars tens mesmo reuniões e talks e palestras e workshops. Tens o teu calendário está sempre extremamente ocupado. Então, de repente, estar a fazer isso, eu lembro-me que parava de trabalhar tipo à meia-noite, algo do género, depois ia dormir, depois acordava e voltava a fazer a mesma coisa. Tinha zero vida social, porque foi na altura da pandemia. Então não foi nada fácil, mas estamos muito gratos por termos conseguido fazer aquele programa. Se tivessem a usar a vossa banda nessa altura, aquilo estava em pânico. Sim, definitivamente. Mas então, esse duplo investimento que está no Crunchbase é tudo do Techstars, ou vocês levantaram uma terceira ronda, efetivamente? Não, estamos a levantar agora a nossa terceira ronda, em princípio. Acabamos de levantar no próximo mês. Portanto, daqui a um mês muito provavelmente em relação a isso, agora não posso dizer muito mais. Sim, claro. Muito provavelmente quando o episódio sair já terão levantado. Esperemos que sim. Sim. Exato, espero que sim. Ok, e quais é que, ou seja, nessas 2 rondas o foco acabava por ser um bocadinho os próprios programas de aceleração, não é? Nesta terceira ronda, que eu suponho que não esteja dentro de outro programa de aceleração, qual é que vai ser o foco? Portanto, o objetivo desta ronda é nós começarmos nós, no fundo, está a existir imensa tração naquilo que nós já estamos a fazer, o que é ótimo para nós, mas está a surgir competição. Ou seja,
há muita procura, vai haver muita competição, nós temos que nos mexer mais rápido do que a nossa competição. Claro. Então, nós vamos utilizar este dinheiro para acelerarmos os nossos processos, especialmente contratar, precisamos mesmo de mais pessoas, para conseguirmos acompanhar com o desenvolvimento que é esperado de nós, da parte dos nossos clientes. Também vamos começar a produzir as bandas em maior escala, portanto, até agora éramos nós que fazíamos à mão. E vai passar a ser numa fábrica. Já estamos em DFM Ready, que é Device Ready for Manufacturing. Portanto, é só levantarmos a banda de investimento e podemos começar a produzir, por exemplo, 500 bandas num mês. E depois para além disso tens ideia quantas bandas é que... Pois, claro. Tens ideia quantas bandas é que a Emotai já produziu até agora? Mais de 100. Ok. Não sei o número certo, mas são mais de 100. Fizemos à mão. Curiosidade, vocês vendem o serviço ou vendem uma subscrição? Ou seja, é pagamento único e vendem o hardware e depois as pessoas lidam com isso, ou é uma subscrição? É uma subscrição, porque a nossa banda especialmente, se não tiveres o nosso software, não te serve nada. Há certas bandas que têm APIs e SDKs e tudo mais, para poderes fazer outras coisas com aquela tecnologia. A nossa, nós não desenvolvemos nada do género, porque também não temos capacidade para isso. Mas está em backlog de desenvolverem, terem de género uma comunidade aberta, se calhar tipo open source, a desenvolver código para a vossa banda? Sim, nós adorávamos que a nossa banda tivesse sido for aplicada em mais áreas, portanto adorávamos, por exemplo, em VR. Achamos que faz todo o sentido, especialmente ou para jogos, ou para, por exemplo, interação, quando estás a fazer meditação ou algo do género em que tu queres que a tua paisagem mude de acordo com aquilo que tu estás a sentir. Nós achamos que ia ser mesmo muito fixe criar isso. Não temos nenhum objetivo de ir para esse mercado no futuro, tanto que nós gostávamos de fazer, e o nosso objetivo mesmo era nós sermos considerados o industry standard para processar estes dados de foco, de stress, se a pessoa está relaxada ou não, só através da nossa banda e através dos nossos algoritmos. Portanto, isto aqui ter uma maneira fácil de qualquer pessoa pegar nesses dados e fazer qualquer coisa acontecer em VR, por exemplo. Era esse o nosso grande objetivo. Ok. Vocês têm acesso aos dados das bandas? Ou seja, vocês conseguem processar esses dados quando estão a ser utilizados por outras pessoas? E isso devem ser dados altamente sensíveis em termos de segurança, não é? Porque estão a medir sinais... biosinais das pessoas. Vocês têm alguma ideia do que fazer com esses dados? Usam esses dados só para melhorar o vosso produto? Que agora dados... Estamos na altura em que os dados valem ouro, não é? Portanto... Sim. Portanto, nossos dados são só utilizados para treinar os nossos modelos de machine learning e para informar o utilizador de como é que ele se está a sentir, claro. Eles são todos anónimos e nós adorávamos no futuro também podermos utilizar dados como a Y-Data faz. Que são... Está a faltar a palavra, qual é que são esses dados? Sintetizados? Exato, sim. Ou seja... Dados sintéticos. Dados sintéticos. Portanto, a nossa ideia é, nós não queremos nunca vender os dados das pessoas. Isso nunca vai ser uma opção. Não faz sentido se querem vender os dados de uma pessoa individual. Isso era um abuso de confiança. O que nós podemos fazer é ter os dados sintetizados, ou seja, uma cópia ou assumir o que é que os dados são e depois a partir daí tirar conclusões sobre... Existem imensas conclusões que nós podemos tirar porque nós estamos a gravar ondas cerebrais e ritmo cardíaco e as pessoas utilizam a plataforma em média 6, 7, às vezes até 15, 20 minutos por dia. Portanto, isto são mesmo muitos dados que nós temos no nosso back-end e o que é que nós vamos fazer com eles. Portanto, nós já estamos a fazer alguma pesquisa em que eventualmente nós conseguimos descobrir ou testar ou prever se uma pessoa tem maior probabilidade em ter, por exemplo, Alzheimer ou uma doença neurológica. E a ideia é nós aplicarmos machine learning e estudar esses dados para eventualmente notar tendências de qual é que é a probabilidade de uma certa percentagem da população ter um problema neurológico, com base na informação que nós estamos a receber, e depois dar essa probabilidade ou dar esse tipo de informação a, por exemplo, hospitais ou
de forma a conseguirem se organizar melhor e estarem melhor preparados para o futuro das futuras doenças que virão. Ok, mas vocês nem sequer ponderam entrar por aí, não é? Ou seja, era muito mais uma perspectiva de vender os insights, ou era mais mesmo de vocês desenvolverem os vossos próprios modelos para entrarem na área da saúde? Portanto, nós podemos, como eu estava a dizer, nós podemos vender a probabilidade de uma certa doença ser mais comum ou não, mas nós queremos trabalhar os dados. Portanto, os dados nunca vão sair da Emotai, é esse o objetivo. Não é? Nós queremos proteger as pessoas que utilizam a nossa plataforma a todo custo. Os dados, se eles não quiserem que não sejam usados, não vão ser, podem apagar. Ok, boa. Outro dos temas que queríamos tocar, e um bocado porque lá está, és a segunda mulher no episódio, gostávamos que falasse um bocadinho sobre a tua experiência e o que é que a tua experiência como mulher empreendedora, e em o que é que achas que pode ser melhorado? O que pode ser melhorado acho que é um bocadinho complicado, porque eu acho que existe um bias, mas é unconscious, infelizmente. Portanto, existe realmente uma tendência, se forem ver os números, acho que só 4% das empresas que fizeram IPO têm mulheres fundadoras, e acho que no ano passado só houve para aí 5% das empresas que tinham mulheres fundadoras é que foram financiadas, que é um número ridículo. É muito baixo. Mas o problema nessa situação é que acho que as pessoas não notam que é um problema. Simplesmente é aquilo que estão habituadas a investir, os fundos de investimento, ou provavelmente os clientes, eles estão habituados a trabalhar com uma certa pessoa. Isto aqui depois ainda torna-se mais que problemático quando se começa a pensar em etnias. Mas entre mulheres e homens, o que é mais provável? Quando imaginas um CEO, pensas num homem normalmente, não pensas numa mulher. Portanto, existe este unconscious bias, que acho que é extremamente complicado de eliminar. Não é mais difícil do que só existisse mesmo se eles quisessem mesmo, não, nós só investimos em homens, ok? Isso é fácil de mudar. Agora, nós investimos em tudo, mas na verdade só estamos a investir em homens fundadores, que é o mais comum. É um bocado mais difícil de eliminar. Eu acho que passa muito por as pessoas trazerem este tema e o tema ser falado, e haver mais mulheres CEOs ou mais mulheres fundadoras que estejam nas notícias, estejam a falar para que outras raparigas, quando estão a pensar o que é que vão... Estejam em podcasts sobre founders. Exato. Eventualmente uma mulher queira considerar o que é que vai fazer, se calhar pensa, se calhar CEO pode ser um papel que eu também possa fazer, e a partir daí, quanto mais se vir e mais se falar, acho que mais fácil é de eliminar esse unconscious bias, torna-se mais normal ver, então diria que é capaz de melhorar, mas acho que ainda estamos mesmo muito longe de atingirmos a igualdade nesse aspecto. Então fica o desafio a todas as mulheres founders que nos estejam a ouvir, para que nos mandem uma mensagem para nós também podermos fazer a nossa parte nesta luta. Exatamente. Mas queres falar um bocadinho sobre o Portuguese Women in Tech? Se queres explicar o que é, se é uma organização, uma associação, uns prémios, etc. Sim. Esclarecer um bocadinho. Portanto, Portuguese Women in Tech, eles começaram com prémios. A ideia era fazer isto que eu estava a mencionar, era trazer atenção a mulheres que trabalham na tecnologia. Não é obrigatoriamente só para startups. Qualquer mulher que trabalha numa empresa de tecnologia pode se candidatar para um dos prémios, ou ser nomeada. Portanto, a ideia é trazer atenção para mulheres em tecnologia como há, e é uma possibilidade para uma mulher, quando pensa para que área que pode ir, poder ir para a tecnologia. Eu ganhei o prémio de fundadora em 2019, acho que era a segunda ou terceira edição do programa, já não tenho a certeza. Não estava nada à espera. Estava a competir com fundadoras que já estavam a trabalhar na empresa há um bocado mais tempo do que nós. Em 2019 nós tínhamos acabado de ser investidos em 2018, portanto ainda estávamos muito novos. Mas acho que é uma boa iniciativa para trazer atenção a mulheres na tecnologia.
não existe um Portuguese man in tech ou nada do género, porque é o que eu estava a dizer, nós teremos que eliminar o unconscious bias e às vezes temos que dar demasiada atenção a um certo assunto para eventualmente no futuro ficar 50-50. Ok, mas então basicamente são prémios em várias áreas ligadas à tecnologia e que chamam um bocadinho a atenção para... Tentam lutar contra esse bias que falaste, não é? Sim, não são só prémios, agora também já tens uma comunidade. Pois, era isso que eu ia perguntar. Ok. Sim, agora tens uma comunidade, eles têm várias coisas agora, como por exemplo têm programas de mentoria para mulheres que gostavam de entrar na área da tecnologia, tem também um acelerador, também já fiz mentoria nesse acelerador. Fixe. Portanto, os programas deles até têm tido muito sucesso. Ultimamente não tenho estado tanto envolvida, não tenho tido tanto tempo, mas eu gosto imenso de fazer mentoria e adorava continuar a fazer o mesmo. Boa. E por exemplo, nesses programas, ou seja, o facto de ser pelo Portuguese Women in Tech, a especificidade de ser para mulheres é apenas na seleção, em que só entram mulheres, ou existem mesmo adaptações específicas pelo facto dos candidatos serem mulheres? Não sei se me fiz entender. Não percebi, desculpa. Desculpa, ou seja, imagina, nesse tipo de programas do Portuguese Women in Tech, por exemplo, esse programa de aceleração em que tu fizeste mentoria, eu suponho que os candidatos tenham de ser todos mulheres, não é? Ou seja, e se na mentoria que tu fazes, existe alguma coisa específica que seja para mulheres, ou é apenas um filtro, ou é apenas um acelerador exatamente igual aos outros, mas só para mulheres? Depende depois das sessões de mentoria que se está a fazer ou o que é que eu vou apresentar. Eu já fui falar e era sobre sales e portanto, era no geral, era qualquer pessoa pode ouvir, funciona para toda a gente. Mas nós já tivemos partes de mentoria em que eu acho que é importante ser mulher com mulher, porque depois há certos tópicos que que é mais fácil partilhar quando se está uma pessoa a falar com a outra. Ou seja, esse tal unconscious bias, de alguns comentários que podem ser mais infelizes, que podem vir de pessoas na indústria que não estão tão habituadas a ver mulheres naquela posição. Portanto, às vezes esses tópicos que são um bocadinho mais sensíveis é importante ser uma pessoa a falar com serem aflorados para que saibam que podem ter de lidar com isso, não é? Sim, às vezes as pessoas têm um bocadinho medo de tocar nesses tópicos porque nem soube assim tanto falar de ter-se visto machismo em startups ou algo do género, mas acontece, não é? Então acho que é importante as pessoas terem alguém com quem possam falar em relação a estes tópicos. E eu por acaso agradeço imenso aos meus investidores, todos os investidores que nós temos, de me poderem ouvir nessa situação. Por exemplo, nessas situações que nós temos mulheres investidoras na Motay, portanto a Sofia da Faber. Então é muito fixe poder partilhar esse tipo de situações que são menos simpáticas e como é que se calhar deveríamos reagir face a essas situações. Portanto, é importante ter essas conversas que são mais sensíveis, sempre com uma pessoa que já tem experiência ou que saiba porque é que tu estás a passar. Claro. E agora, antes da última pergunta, portanto aqui uma penúltima pergunta, que é, suponho que agora ainda não tenhas na Emotai, suponho que ainda não tenhas este problema ou não tenhas se calhar pensado nisto para um futuro mais próximo, mas na possibilidade de triplicares a equipa, portanto nos próximos meses, que medidas ou que políticas ou como é que estás a pensar lidar com esta paridade entre mulheres e homens, teres cotas, não teres cotas, etc, não sei, já te passou pela cabeça? Portanto, eu gostava imenso de implementar cotas, acho que ainda somos muito pequenos para isso, porque, ou seja, adorava ter imensas mulheres dentro da empresa, mas ainda somos muito pequenos e infelizmente mulheres, especialmente que estejam a fazer, por exemplo, o back-end ou full stack ou algo do género, é muito menos comum. Nós estamos já a ter imensa dificuldade a contratar por si só. Portanto, estar a introduzir as cotas vai-nos, infelizmente, atrasar um bocadinho o processo.
Apesar de que estamos a ter em consideração que queremos ter mais mulheres nas equipas, por enquanto não atribuir uma cota ainda não é uma coisa que nós conseguimos nos dar ao luxo de fazer, tendo em conta que somos uma equipa muito pequenina e somos nós que estamos a fazer as contratações. Portanto, para além do nosso trabalho de estamos a fazer, ainda temos que fazer as contratações, que ocupa imenso tempo. Por isso, por enquanto, não é algo que nós vamos fazer, mas definitivamente gostava de fazer isso no futuro. Okay. Um dia conseguirão. Um dia. E então, para acabarmos, fazemos a nossa pergunta típica, que é um conselho. Vamos-te pedir um conselho que tu gostavas que te tivesse sido dado no início da tua jornada como empreendedora, mas que não foi. Ok. Pode ter sido um conselho que te deram mais tarde e que tu gostavas que tivesse sido dado no início. Sim. Eu tenho um específico como mulher. Perfeito. Ótimo. Sim. Foi... existe muito a tendência para startups gostarem de pedir opinião ou ajuda, e é uma coisa que supostamente é positiva. Quando uma empresa ou um CEO ou uma CEO pede ajuda, normalmente é uma coisa positiva. Infelizmente, como mulher, é capaz de não ser tão positivo, no fundo. Pedir demasiada ajuda pode parecer que estou a ser insegura, por exemplo. Então eu adorava que me tivessem dito isso, se calhar um bocado mais ao início, em que tens que marcar uma posição um bocado mais forte, tens de distinguir um bocado mais, em que sim, tu estás a pedir uma opinião sobre o que é que poderias fazer sobre este tópico no futuro, mas também tens que mostrar que tu sabes o que é que estás a fazer e tu é que vais tomar a decisão se vais avançar com a opinião da pessoa ou não. Portanto, ou seja, marcar um bocado mais a posição e mostrar que és tu que estás a tomar as decisões na empresa. E foi algo que acho que ao início me falhou um bocadinho. Ainda era muito... Não tinha bem a noção como é que os negócios funcionavam. E é feedback que me deram recentemente e que eu gostava que soubesse há 2 ou 3 anos. Ok. Ótimo conselho. Acho que foi fixe teres tocado nesse ponto, porque assim garantes que é diferente de todos os outros que tenham sido dados até agora. Queres dizer alguma coisa, Álvaro? Eu gostei muito da conversa. Muito obrigado aqui por teres aceitado falar connosco este bocadinho. E acho que é mesmo fixe. Acho que é mesmo importante trazermos awareness para as mulheres, principalmente a tecnologia, que acho que é complicado. Sim. Porque eu acho que já naturalmente são menos, não é? Existem menos no mercado e, portanto, se deixarmos que isso ainda se propague para a frente, ainda fica mais complicado. E não fazia ideia daqueles números de 5%, só 5% das startups lideradas por mulheres é que receberam investimento. No ano passado. E é que era lideradas? Fundadoras. Fundadoras. É que se diz assim, se for fundadoras, o número de são mais ainda. mulheres fundadoras são ainda menos, não é? Portanto... Quer dizer, sim, lideradas ainda é menos, sim. Pois, lideradas são menos. Não está a dizer lideradas, está a dizer se esses 4% são startups que alguns dos seus founders têm uma mulher, o número de mulheres fundadoras à partida ainda será mais pequeno, acho eu, porque uma startup que tenha 4 fundadores, 3 deles homens e uma mulher, por exemplo, que eu acho que deve ser comum, está a contar para essa estatística. E não contaria para Acho que sim, acho que está a contar, mas não tenho a certeza. Eu tinha que voltar a ver. Eu vi esse número recentemente por causa do Dia da Mulher, em que estavam a mencionar esses números. Acho que houve uma coisa também que foi muito fixe, acho que posso dizer com segurança, que a Emotai é a startup mais pequena a nível de empregados, tipo, que participam no Founder Tales até agora. Não sei, a Blockit também tinha para aí 5. É capaz. Mas não explorámos esse lado, que eu acho que isso foi fixe, ver a perspectiva de, tipo, essa questão de como é que é para uma CEO gerir uma equipa de 5... Tipo, gerir uma equipa, no geral, nós nunca podemos fazer essa pergunta, porque as equipas eram de 20, 30, 40, 50 e as respostas são um bocadinho diferentes. Muito fixe. Claro. Sim, não é nada fácil, mas vamos contratar, portanto, em breve já não vou ter que fazer isso. Especialmente contabilidade. Não sou nada. Essa é uma dor de cabeça. Ai, não sou nada de bem. Depois se fizeres a geneira, tens uma multa, não é? Horrível. Este sistema burocrático de contabilidade é horroroso. Não, pode ser. Mas pronto,
acho que podemos fechar assim. Carolina, mais uma vez, muito obrigado por teres aceitado. Obrigada, e pronto, é isso, foi muito fixe.